Enem para Todos. Apresentação: professores Luciano Mourão e a José Fontinelli. Enem para Todos. Boa tarde, boa tarde. Eita, mas eu estava morrendo de saudade de vocês, viu? Uma semana sem o programa Enem para Todos já provoca em mim uma sensação de vazio que vocês não têm ideia. Mas, de vez em quando é bom, né? A gente dá uma parada, a gente dá uma descansada, até para colocarmos as coisas em dia, para repensarmos certas atitudes. E feriados como a Semana Santa, independente da sua crença, independente da sua fé, servem para que nós possamos pensar, refletir a respeito de nós mesmos, a respeito de nossa relação com o outro, buscando, né, fazer com que essas relações sejam cada vez melhor, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao 46º programa Enem para Todos. Ajeitem-se aí na sala, prepare caneta, prepare papel. Sabe por quê? Porque hoje nós teremos uma temática de uma atualidade sobrenatural. Novos reinos. Alguns alunos, inclusive, quando viram a postagem, me perguntaram, né? Professor, que novos reinos são esses? Que temática é essa? E ela será desvendada daqui a pouco por dois professores maravilhosos, o professor Tiago Ramos e o professor Sucupira. Então, olha, o programa de hoje está imperdível. Mas assim, eu gostaria de dedicar o programa deste final de semana à minha esposa, Josiane Moura Pinto, que está de aniversário. 24 de abril é o aniversário dela. Meu bebê Gandhi, minha Chalinha, minha Lélio, oxa mamãe de papai, meu Deus dos céus, Juju. Parabéns, Chalinha, tá bom? Amanhã estaremos em Caxias com a família dela, com o seu Zé, tá? Olha, o pessoal aqui da produção já está batendo palminhas, já está aqui dizendo que quer ser convidado também, viu, Chalinha? Para o seu aniversário. Eu vou alugar uma van, colocar o professor Sucupira, o professor Tiago Ramos, sabe? Os meninos da produção que estão ali numa animação danada. Professor, não tem música de aniversário aí, não? Tá tocando, é? Porque eu estou sem retorno aqui. Ah, rapaz, os caras são profissionais. Então, 24 de abril, dia do aniversário do grande amor da minha vida, Dona Josiane, minha Chalinha. Daqui a pouco, quando eu chegar em casa, vou dar um beijo bem grandão nesse meu bebê grandão. Ah, olha isso, Sucupira, tá ouvindo agora? Música de aniversário. Você merece tudo de bom, viu? Você é uma mulher inteligente, uma mulher apaixonada, trabalhadora, dedicada, sabe? Muito família. E eu sei, né? E todos nós que estamos em torno de você sabemos que podemos contar sempre, tá bom? Um beijo, deixa eu seguir o programa que eu já me desconcentrei, foi todo aqui. Vamos lá, né, Sucupira? Vamos. Vamos lá. Professor Tiago Ramos,
já está também aqui no auditório. Vou pedir produção, né? Vocês ajudem o professor Tiago Ramos a se posicionar aqui, e aí vai dar tudo certo, tá bom? A produção já está posicionando aqui. E, gente, deixa eu aproveitar e falar para vocês, só enquanto o professor Tiago aqui se apoluma, eu vou pedir para a produção chamar o VT da revisão solidária, e aí daqui a pouco eu explico para o professor Sucupira, para o professor Tiago Ramos e para vocês que estão em casa com maiores detalhes. Produção, solta aí o VT da revisão solidária. Gente, essa é a primeira de muitas, viu? Há uma parceria, tá, muito bonita, muito importante, entre o programa Enem para Todos e a UniFSA. Até o Enem nós faremos uma série de revisões, tá bom? Revisões solidárias. Acontecerão lá no auditório da UniFSA. A primeira no dia 29 de maio, a partir de 8 horas da manhã. Professor, como é que eu faço a minha inscrição? Muito simples. Acesse unifsa.com.br, tá bom? Lá você localiza o banner da revisão, segue o passo a passo que ali é apresentado e já faz a inscrição rapidamente, tá bom? Qualquer dúvida, você também pode me mandar um WhatsApp e eu mando para você um link para que você caia direto na inscrição. Professor Tiago Ramos, professor Sucupira, queria dizer que os senhores estão escalados, viu? Até o Enem, eu quero o senhor Tiago Ramos, eu quero o senhor professor Sucupira lá no auditório da UniFSA, na nossa revisão solidária, viu? É um prazer. Auditório lotado e transmissão pelo canal do YouTube da UniFSA. Então, quer saber mais? Acesse unifsa.com.br. Mas vamos lá. Professor Sucupira, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Enem para Todos. Eu agradeço o convite, é sempre muito prazeroso fazer parte do programa Enem para Todos, que tem uma importância muito grande para aqueles alunos que se almeja, né, entrar na universidade. É um programa que é só mais uma das atividades, né, que você e o professor Luciano Mourão, que tenha uma boa recuperação o mais imediata possível, esteja conosco aqui nos próximos programas. Então é sempre bom, é sempre agradável, e hoje na parceria do nosso amigo Tiago, um filósofo contemporâneo também. Estamos juntos. E você hoje à frente do programa, é um prazer. E ajudar, né, sempre essa garotada, né, que almeja entrar na universidade. É bom, é gratificante. Professor Tiago Ramos, há quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Olha, consegui um espaço na agenda do professor Tiago Ramos, não está fácil. Então, desfrutem do dia de hoje. A hype está elevada, né? Bom, é muito gratificante estar aqui de volta a casa, tá certo? Agradecer ao meu amigo Luciano Mourão, professor José. E hoje vamos trazer informações aí precisas, assertivas, preciosas, né? Para que vocês possam ter ideias, né, relacionadas à globalização, muito além de Marx e de Adam Smith, né? Qual é a dinâmica de pensamento na atualidade a respeito dessa temática, né? E associando isso
a dinâmica dos novos reinos, né? A perspectiva, o que seriam esses novos reinos, como eles estariam se construindo, quais seriam as narrativas associadas a esses novos impérios da Idade Contemporânea e para onde isso se projeta, é o que nós vamos ver hoje, né? Trouxe aí alguns teóricos para que nós possamos ter uma ampliação do nosso repertório sociocultural, para aqueles que estão preocupados aí com a redação, se cair algum tema relacionado à economia, à política, a sistemas de globalização, esses nomes já podem ser mencionados e as suas respectivas teorias. Muito bem, e eu já deixar bem claro aqui que eu serei apenas um mediador. Há perguntas para o Tiago, há perguntas para o professor Sucupira, mas a ideia é que vocês possam também debater. Então, se o professor Sucupira achar interessante em determinado momento, né, responder também, né, ao que foi perguntado ao Tiago e vice-versa, fiquem à vontade, viu? A ideia, de fato, é nós promovermos aqui um bom bate-papo nessa tarde de sábado, início de noite de sábado. Agora, gente, o professor Sucupira só está aqui, o professor Tiago Ramos só está aqui. O programa Enem para Todos só é possível, e eu tenho dito isso todos os sábados. E lembrando que o programa, aos domingos, é reprisado a partir das 16 horas. Faz questão de dizer, o programa ele não recebe nenhum tipo de patrocínio do poder público, viu? Ele é um programa particular. Ele é autossustentável. Só que para isso, nós precisamos da ajuda de parceiros. Produção, nós temos aí algumas cartelas. Olha aí um dos parceiros, Tots Eventos. A Tots Eventos fica ali na rua Davi Caldas, 1636, na Vila Operária. O telefone de contato, 99974 1442. Faça o seu evento na Tots Eventos. Tem outra cartela aí, produção? Clínica Saúde para Todos, ali na rua Ceará, também na Vila Operária. Clínico geral, infectologista, psicologia, psicopedagogia, assistência social. Quer saber mais? De graça, totalmente gratuito. É só entrar em contato 99411 1123. E mais uma cartela, Casa Reinaldo, a sua farmácia popular. Fica na rua São Pedro, no centro-sul de Teresina. Telefone de contato 3222-0417. Casa Reinaldo, a sua farmácia popular. Volta para mim, produção, volta para mim, porque nós já vamos começar o nosso quadro Pergunta Vestibulando, tá bom? Professor Sucupira, o senhor está preparado psicologicamente, fisicamente, institucionalmente para as perguntas? Estamos prontos aqui. Professor Tiago Ramos. Estamos prontos. O senhor que está mais sarado. Né? Um pouco mais magro, né? Pouquinho. Um pouco? Um pouquinho. Senhor, mais feliz. Olha aí, o senhor está preparado? Até porque está... quando a gente fala em emagrecimento, Tiago, né, a gente se concentra na questão relacionada à saúde. Né? Não foi para uma perspectiva estética. Né? Vai além disso, né? Mudanças foram necessárias aí. Se esteticamente ficar melhor, você não reclama também, né? Mas, é um benefício a mais. Exatamente. Mais saudável. Mais saudável, mais feliz. Então os dois estão aqui preparadíssimos. Então, produção, solta a vinheta do Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. E olha, antes de chamar a pergunta, o João Gabriel já está aqui, viu, na audiência. Boa tarde, professores A. José, Sucupira e Tiago. Boa tarde, senhor João Gabriel. Também já está na audiência, mandou inclusive uma foto, o
Joel, né? Joel, que inclusive acaba de mandar também uma pergunta. Joel, fique tranquilo que daqui a pouco eu farei essa pergunta para os professores, né? Ele fez aqui uma pergunta, né? E ele quer a resposta dos dois. Pois vamos lá. Produção, a primeira pergunta, né? A primeira pergunta vai para... Olha, ei, Joel. Joel, relaxa, Joel. Eu estou conversando com o João Gabriel e agora estou falando de você, Joel. Não fique triste, não houve confusão, não. É porque primeiro eu mandei um abraço para o João Gabriel e agora mandei um abraço para o Joel. Pronto, até rima. João Gabriel com Joel, né? Daqui a pouco eu farei sua pergunta, viu, Joel? Daqui a pouco eu farei. Mas vamos lá. Primeira pergunta para o professor Sucupira. Professor Sucupira, no processo de mundialização da produção, tem provocado profundas transformações na economia mundial? E agora? Vamos começar a entender o que são esses novos reinos, né? Através das perguntas dos alunos. Fique à vontade, Sucupira. Olha, nós temos de fato, né, desde a expansão marítima comercial, um processo de expansão do sistema capitalista, de modo de produção capitalista, mas com o advento da Revolução Industrial e as diversas transformações que foram produzidas em função da dinâmica, né, muito mais complexa do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, nós tivemos a descentralização da capacidade de produção no mundo. Esse processo de descentralização produziu uma capacidade muito maior do mundo produzir ao mesmo tempo diversos produtos em diversas regiões do globo. Essas regiões com a maior concentração de capacidade, tecnologia, de conhecimento, de saber, são hoje os grandes centros, né? Os centros da economia global, né? O centro do poder de decisão da economia global, mas em função, é lógico, dessa descentralização, né, da capacidade de produzir, hoje nós temos uma capacidade muito maior de produzir, de consumir, e esse processo de descentralização é resultante principalmente da atuação das grandes transnacionais, das multinacionais, que conseguiram produzir uma profunda transformação no poder de decisão e no poder de produção a nível mundial. Eu costumo dizer que essa nova dinâmica da globalização, essa nova ordem vigente, ela é resultante, né, da atuação das multinacionais. Tem uma frase que eu gosto muito de colocar, que a nova ordem mundial ela é resultante da atuação das multinacionais. Quem inventou essa nova dinâmica, né, esse poder, né, de decisão, hoje tem as multinacionais como a chamada assim, o grande polo de poder de decisão, né, que termina implicando também nas mudanças e decisões políticas. Quem inventou a nova dinâmica da globalização foram as multinacionais. Elas estão presentes nos centros que hoje nós podemos colocar como os grandes centros que normatizam a vida e o cotidiano da sociedade mundial. Ok. E, Sucupira, me diz uma coisa. É possível cair no Enem esse assunto? Cai ou não cai no Enem? Sim. Nós temos, quando a gente fala de globalização, ela não fica restrita ao aspecto econômico. Você tem a globalização cultural, sabe? Você tem a globalização do ponto de vista ambiental, você tem a globalização do ponto de vista econômico, a globalização política, sabe? Essa expressão globalização, ela é muito abrangente, é um leque muito abrangente, que vai desde de decisões do ponto de vista ambiental, passando para o ponto de vista econômico, que é o mais forte, que é o mais presente. A globalização cultural, globalização política, globalização ambiental. Então, é um tema que está presente de diversas formas de abordagem, mas presente sempre vai estar. Tiago, na filosofia, na sociologia, na história também, né? Sou Sucupira, professor de geopolítica, né? Mas a globalização... Ele é um tema interdisciplinar.
e ele permeia todos os campos das ciências humanas. Filosofia, sociologia. Quando você vai, inclusive, para a área de linguagens, lá estudando a própria arte, né? Você vê que a dinâmica da arte, ela permeia essa influência da globalização. A indústria cultural, né? Que aí nós vamos pegar um pouquinho dos neomarxistas, os neo-smithianos também, eles abordam esse tema, que é a perspectiva de você produzir produtos e serviços no cenário cultural, e aí aquilo que é produzido em um determinado país influenciar outros países, outros espaços sociodinâmicos geográficos. Entendi. E olha, eu trabalho em sala de aula com a literatura, né? Mas a literatura hoje a partir da interpretação textual mesmo, né? Porque, pasmem, houve uma época em que se trabalhava a literatura e muitas outras disciplinas, acredito que a geografia também, a filosofia, a sociologia, de uma maneira muito decoreba, né? Nós estudávamos literatura ou uma série de outras disciplinas apenas decorando nome de gente e características, né? Sem sermos estimulados, ou enquanto professores, nós não conseguíamos estimular os alunos a pensar a respeito de, a contextualizar, né? Então, uma temática, né, como a globalização, que é questão garantida em qualquer prova de vestibular. E de concurso também. E de concurso também. Lembrando que tanto o professor Tiago quanto o professor Sucupira trabalham também com concursos públicos, né? E eu até aproveito, né? Não deixem de divulgar os contatos de vocês, tá bom? O Instagram de vocês, as redes sociais de vocês, porque na nossa audiência nós temos tanto alunos, né, que estão aí se preparando para o Enem e vestibulares, mas também muita gente de concurso público, né, que entende que o programa Enem para Todos vem discutindo temáticas que são também importantes para eles, né? É bom a gente sempre lembrar, né, que quando a gente fala de globalização, tem uma frase assim: globalização rima com padronização. Rima com padronização de quê? De ideias, de pensamento, de ideias, de informação, de consumo, de bens duráveis e não duráveis. Né? Globalização rima com padronização. Não só rima, como é uma das características. Quando eu sempre lembro, quando falo de globalização cultural, que se busca, desde o American Way of Life, lá dos anos 50, dos anos 60, o jeito americano de viver, que se espalha pelo mundo, né, dentro de um contexto de Guerra Fria ainda na época, mas nós não deixamos de ter essa influência externa. O exemplo mais claro disso dentro da indústria editorial é o fenômeno Harry Potter, que foi responsável por 17% no crescimento de novos leitores no Brasil. Né? Então, outros exemplos, produtos literários, outros produtos literários, mas o Harry Potter foi o pontapé inicial. O pontapé inicial globalizou, quer dizer, você o gatilho cultural. Pois é. O gatilho cultural. E quando a gente coloca que os 17% a mais no período do sucesso de Harry Potter, que foi mais de década, 17% de novos leitores, isso reflete, né, esse processo de globalização do ponto de vista cultural, né, é interessante. E eu vou aproveitar aqui a sua deixa, né, e divulgar aí para quem está nos assistindo agora o meu canal, né, no Instagram, Geopolítica com Sucupira, ok? Só digitar lá no Instagram, Geopolítica com Sucupira, que vocês vão ter acesso a informações aí de toda a ordem do ponto de vista de Enem e de preparatório de concurso público. E o seu, professor Tiago, qual é o seu Instagram? Tiago Ramos, Ciências Humanas, com TH, Tiago Ramos. Vou dar uma dica: se você colocar Ciências Humanas, é o primeiro que aparece. Pronto. Se colocar Sucupira, vai aparecer também. Você só não encontra o professor Sucupira e o professor Tiago Ramos se você... Se não estiver buscando conhecimento. É verdade. Se for buscar conhecimento, você verdade. acha. E olha, nós temos aí o nosso WhatsApp na tela, viu? 998 40 4455. As perguntas já estão chegando, já estou aqui selecionando, tá bom? E aí na tela tem esse QR Code.
Se você pegar o seu celular agora e apontar para o QR Code, você vai direto para o Instagram do programa Enem para Todos. Siga-nos. Ali você poderá acompanhar e será atualizado a respeito do que acontecerá a cada semana, tá bom? Então, se você está assistindo ao programa Enem para Todos e ainda não segue o @programa Enem para Todos, aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela e comece a nos seguir. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada e verificar se vocês estão de fato nos seguindo, viu? Pois deixa eu chamar agora. Coloca todo mundo aí na tela, produção. Vou chamar agora uma pergunta para o professor Tiago Ramos. O senhor permite, professor Sucupira? Talvez o nosso amigo. E aí quem está nos assistindo deve estar percebendo, né? O professor Sucupira está rouquinho. O professor Tiago também está rouco, né? Hashtag todo mundo rouco. Essa época do ano, né? Mudança de temperatura o tempo inteiro. E o professor falando de manhã, de tarde, de noite, é inevitável, né? Mas vamos lá, produção, pergunta 1 para o professor Tiago Ramos. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou aluna do 3º ano da Escola São José de Ribamar. E a minha pergunta é: quais os pensadores que enfatizam a dinâmica dos novos reinos sob a ótica da globalização e das teorias econômicas? Olha aí, a Maria Eduarda Gostei das perguntas. Foi para arrasar. Gostei. Não, e vocês perceberam aí que ela se preocupou em montar um cenário, uma luz, a fotografia ficou belíssima. Parabéns, viu, Maria Eduarda? Você caprichou no cenário, na iluminação e principalmente na pergunta. Tiago. É interessante que para essa pergunta, né, e para outras que forem surgindo, eu trouxe aí o nome de alguns teóricos que falam a respeito da globalização em tempos atuais, né? Quer dizer, no contexto ali pós anos 2000, nós temos aí esses dois nomes de referência a nível nacional, que é o professor André Frota, para muitos, né, conhecido como o teórico Frota, e o Sens, Felipe Sens. São dois brasileiros, autores desse livro aí, ó, o livro de maior destaque deles, né, Globalização e Governança Internacional. Qual é a leitura que eles fazem a respeito desses novos reinos? Quem são os reinos que detêm o poder na atualidade, na visão e na abordagem desses dois pensadores? São aqueles reinos ou países dos quais eles têm dados informacionais e fazem o manuseio desses dados. Como seria essa perspectiva do manuseio? Seria manipulação de dados para poder fazer ali o cruzamento desses dados e ter uma maior informação, uma informação mais precisa e assertiva a respeito de quem mora nesses países. Professor, e a quem serviriam esses dados informacionais, essa política de dados, né, essa política de cruzamento de dados? As grandes multinacionais. Então, no contexto atual, aquele país que tem, portanto, as suas multinacionais ali sendo representadas ali naqueles estados, nações, de certa forma eles pegam essas informações por intermédio dessas plataformas de internet, coletam esses dados e ofertam de forma mais direcionada produtos e serviços para determinados públicos e demandas de consumidores. E aí você se pergunta, seria isto uma forma de fortalecer as economias pujantes desses sistemas econômicos vinculados a estes países dominantes? E aí você se questiona, né, quais seriam esses países que teriam agora, segundo esses dois teóricos, o maior manuseio desses dados. Aí nós teríamos a China, nós teríamos aí no caso os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o próprio Brasil também, com algumas grandes empresas, tem acesso a esses dados. E dentro desse contexto nós temos aí esses dois teóricos brasileiros. Muito se fala em Milton Santos, ok, beleza, mas temos que ir bem mais além que Milton Santos. Milton Santos é importante para fazer uma introdução a respeito desse tema, sim, mas aí eu estou trazendo para vocês aí teóricos, inclusive brasileiros também, vivos e que falam a respeito do tema.
em uma outra cartela, logo em seguida, que eu estou trazendo para vocês, né, dois teóricos, Giddens, britânico, né, e a teórica holandesa, Sask, né, Sask-Sans. Então, qual é a leitura que eles fazem a respeito dos novos reinos? Vamos começar por Giddens, né, que é o britânico, vivo ainda. Ela também é uma teórica viva, e qual é a abordagem que eles trazem a respeito dessas novas dinâmicas internacionais? Ela vai observar que as políticas territoriais, elas estão muito vinculadas a uma exacerbação, a um exagero do contexto de nacionalismo. E aqueles que não fazem parte do seio nacional, aqueles que não são autóctones, aqueles que não nasceram naquele território, por vezes, quando visitam este território, são convidados a... Convidados não, eles são, na realidade, ela usa até esse termo, né? São expulsos desse território. A política de imigração, né? Ela tem observado que ela tem sido, de certa forma, mais incisiva em alguns países. Os países mais ricos não teriam interesse de flexibilizar a permanência ou a entrada de imigrantes. E ela observa isso. E ela observa também que o neoliberalismo ele estaria promovendo um novo cenário, um novo desenho socioeconômico, onde há uma heterogeneidade da classe média. É como se nós tivéssemos uma classe média, nós tivéssemos uma classe empobrecida, miserável, e uma classe rica. E essa classe média ela tivesse ali fragmentada em perspectivas de rendimentos, onde há uma classe média muito próxima da linha da pobreza, uma classe média intermediária e uma classe média que ela tem ali um respiro, uma espécie de olhar para o que seria uma possível classe rica. Então, em função de não ter ali uma coesão de identidade enquanto classe social, isso dificultaria, inclusive, uma mobilização por parte de grupos e demandas sociais, reivindicando mudanças no cenário político e econômico. E aí, o que é que ela observa também? A perspectiva da dinâmica das sobrevivências nos centros urbanos. Quer dizer, são centros urbanos dos quais pessoas que moram nestes centros não têm um reconhecimento de identidade econômico-social. Eles não se reconhecem enquanto pertencentes a uma determinada classe. Já o Giddens, o que é que ele vai trazer de leitura para esse novo cenário? Nós teríamos aí o que ele chama de terceira via, que seriam gestores públicos, né? Gestores que vão, de certa forma, dialogar nesse período de novos reinos com o que nós chamaremos de os que detêm o poder econômico e aqueles que estariam na base das produções econômicas. E nessa dinâmica que ele vai fazer a leitura dele, o Giddens, ele vai dizer que existem coisas que vão além do capitalismo e além do que nós chamamos de socialismo. Seria o que nós chamamos de gestão pública direcionada para uma demanda que ela é permeada por muitas reivindicações sociais, porque tem membros diversos dentro dessa sociedade. Aí ele diz, o que é necessário para fazer uma boa gestão nos novos tempos, né, que estão se avizinhando, né, nos próximos 10, 20, 30 anos. A leitura para um diálogo de terceira via. Nem socialismo, nem capitalismo, mas um gestor público que possa conversar com as grandes multinacionais, os grandes empresários, mas aqueles também que querem manter os direitos vinculados ali à massa laboral, quer dizer, à massa de trabalhadores. Muito bom. E eu tenho aqui, Sucupira, uma pergunta para você e para o professor Tiago Ramos. O Joel, né, está nos assistindo e ele pergunta o seguinte: professor Sucupira, professor Tiago Ramos, como poderá cair no Enem uma questão referente à guerra contra a Ucrânia e como os senhores acreditam, segundo suas análises, que essa guerra poderá afetar o cenário mundial? Olha que pergunta do Joel. Sucupira. Muito bem. Ela comunga com uma outra pergunta feita aqui, recebi do
do Francisco, Do Francisco, Dias, né, que está isso. dentro do mesmo contexto, onde ele pergunta, de um lado a pressão da Rússia sobre a Ucrânia, do outro o fortalecimento dos Estados Unidos em armas para os ucranianos. Olha, ouvi muito bem a fala aqui do nosso mestre Tiago, e na sua fala, e fazendo uma explicação exatamente dos teóricos, né, fica na base da análise, né, a questão da importância e da globalização. As multinacionais que concentram, é o centro de produção de conhecimento, de inovação tecnológica, e o uso das mesmas do ponto de vista de controle, de conhecimento das sociedades, principalmente nos grandes centros, né, os reinos, como você bem colocou, que hoje são as potências que detêm o conhecimento, que detém esse conhecimento, que detém essa tecnologia de poder produzir, de certa forma, uma forma de controle. Né? Então, nós somos resultado dos interesses das multinacionais e da produção do conhecimento que eles produzem e utilizam. Respondendo à pergunta, olha, nós estamos assistindo no palco principal do mundo há muito tempo, a Europa, um rearranjo de forças. Nós estamos assistindo um rearranjo de forças. Essa invasão da Rússia no território ucraniano, desrespeitando, né, a soberania territorial, as garantias dos direitos, sabe, internacionais que um país tem enquanto soberano, é fruto de um rearranjo de forças. E, mais uma vez, a gente percebe que as potências estão no centro, sabe, das decisões. As decisões dessa guerra, Rússia versus Ucrânia, iniciada pela Rússia de forma unilateral, elas não estão mais com os Estados-nações. Né? Não são os Estados-nações. Uma guerra provocada pelo Vladimir Putin, mas dentro de um contexto que a gente pode pensar de uma nova dinâmica de relações internacionais. O fim da Guerra Fria iniciou um processo, né, de multipolarização, né, das decisões. E a Rússia vem se colocando de forma unilateral, não pela sua capacidade econômica. A Rússia é a 12ª economia do mundo. Mas se vê cada vez mais isolada, sabe? E muito mais próxima em função do avanço do mundo ocidental, né? Chegando cada vez mais próximo, né, quando esse mundo ocidental atrai para as organizações supranacionais como a União Europeia, como a OTAN, países que outrora eram de influência da antiga União Soviética e que a Rússia herdou. Então, quando a Rússia invade a Ucrânia, ela invadiu a Ucrânia por 2 motivos. Primeiro, para dar um recado muito claro que o avanço da ocidentalização, sabe, da dinâmica capitalista e cultural, ela tem o seu limite, e o limite é a Ucrânia. E por que a Ucrânia? Porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Estava namorando a entrada na OTAN, estava namorando uma entrada na União Europeia, e a Rússia disse, stop. E o primeiro recado, um recado muito claro, que o mundo não percebeu, foi quando anexou a Crimeia em 2014. O nosso quintal, quem manda é a gente. Um recado assim bem claro, sabe? E foi dado. E agora, de novo, nós estamos assistindo 2 países que, de certa forma, tinham a sua neutralidade, a Suécia e a Finlândia, querendo entrar na OTAN. Então, a perspectiva, né, do fortalecimento de armas da Ucrânia. Gente, esse conflito não vai terminar tão cedo. Ela pode receber armas, e muitas armas, mas as consequências, as implicações de mais de 60 dias de conflito não vai se encerrar agora, sabe? Isso vai ser prolongado. E o que vai ser a Ucrânia após a saída das tropas da Rússia? Será que a saída das tropas da Rússia voltará àquela normalidade? Não. As transformações serão profundas. O recado foi dado. A Rússia não vai admitir que a OTAN avance em direção à sua fronteira, de forma alguma.
né? E isso poderá trazer implicações muito graves e muito mais sérias, porque nós estamos assistindo agora, né, a Suécia e a Finlândia querendo entrar na OTAN, e a Rússia já mandou um recado muito claro que não vai permitir, sabe, e vai poder se fortalecer do ponto de vista de armamentos. E aí, meu amigo, você falou de armas, a questão não é a arma, a questão é a dinâmica, né, que está sendo construída na União Europeia, como eu estou colocando, é um novo rearranjo de poder na União Europeia. Nós vamos ter mudanças nessa dinâmica da globalização atual em função desse conflito. Um abraço ao Joel, valeu pela pergunta. Um abraço ao Francisco Dias, lá do Vale Quem Tem. Francisco sempre participando do programa, e o nosso WhatsApp sai na tela, viu? 998404455. Mande também a sua pergunta para o professor Sucupira, para o professor Tiago Ramos, tá bom? Nós vamos descansar aqui um pouquinho, vamos beber um pouco d'água, daqui a pouco nós voltamos. Produção, intervalo comercial. Enem para todos. A Prefeitura de Oeiras está construindo uma história de muito trabalho, avanços e novas conquistas para os oeirenses. Avanços na urbanização da cidade, que a cada dia ganha mais ruas e avenidas com pavimentação, garantindo melhor mobilidade, conforto e segurança para a população. Conquistas que enchem os oeirenses de orgulho. Colocando a educação em primeiro lugar, Oeiras tem hoje os melhores índices de qualidade de ensino do Piauí. E o trabalho não para. Prefeitura de Oeiras. Mais trabalho, novas conquistas. Atenção jovens! A Prefeitura Municipal de Palmeirais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, informa que o Aprova Palmeirais está de volta, com o objetivo de proporcionar acessibilidade às aulas de revisão para o Enem 100% gratuitas aos alunos de escola pública que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. Este é um projeto muito importante para o futuro dos nossos jovens, pois conta com professores capacitados e acompanhamento psicológico. Este é mais um dos compromissos que estavam no plano de governo do prefeito Baltazar Campos, que agora está sendo honrado. Vencer a Prova Palmeirais. A aluna do projeto Aprova Timon é aprovada em primeiro lugar na UESP. Quando eu fui abrir meu celular e eu vi que estava lá Laura Beatriz em primeiro lugar, assim, eu surtei. Eu gritei minha mãe, a gente pulou, comemorou muito. Ela ficou tocando aquela musiquinha do vestibular. E aí foi muito bom, eu me senti muito feliz, muito realizada. E eu comecei a acompanhar todos os sábados, eu ia e me ajudou bastante. Foi como assim, me reforçou muito. O Aprova Timon, ele me deu uma levantada, ele me ajudou muito, não desistir dos sonhos, estudar muito, porque o Aprova Timon, ele é para isso, né? Ele é para ajudar a gente a conseguir conquistar as nossas metas e tudo mais. E fora que ele reforça muito, então recomendaria ele para você estudar muito, se dedicar, que você consegue. Acesse essas e outras notícias nas redes sociais da Prefeitura de Timon. É hora de acreditar mais em você. Faça sua graduação no Centro Universitário Santo Agostinho. Novos cursos de Medicina Veterinária e Moda. São 18 opções de cursos com vagas nos campos Sul e Leste. Escolha o que mais combina com o seu futuro. Inscreva-se na redação online ou garanta desconto com a sua nota do Enem. Centro Universitário Santo Agostinho. Há 23 anos acreditando em você. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Enem para todos. E voltamos com o programa Enem para Todos. Está chegando agora? Pois eu estou aqui no estúdio com duas figuras ilustríssimas, olha aí, professor Sucupira e professor Tiago Ramos. Olha, o bate-papo está fantástico. Ah, professor, eu não pude assistir ao primeiro bloco. Não tem problema. Se você for até o YouTube, Programa Enem para Todos, você pode assistir ao programa na íntegra. Lá no canal Meio Norte Mais, também no YouTube, está o programa na
íntegra, inclusive os programas anteriores, viu? Então, perdeu no sábado ou na reprise do domingo, né? Você não pôde assistir. Então acesse no YouTube o canal do programa Enem para Todos ou o canal Meio Norte Mais. Fora isso, olha aí o QR Code. Pegue o seu celular, aponte a câmera do celular para o QR Code. Você será direcionado para o @programa Enem para Todos, que é o nosso Instagram. Você assiste ao programa Enem para Todos, mas não segue @programa Enem para Todos. Então, por favor, né? Vamos corrigir isso agora. Pegue o celular, aponte a câmera, você já está no Instagram do programa Enem para Todos, comece a nos seguir. Daqui a pouco eu vou verificar quantos seguidores nós ganhamos hoje. Não é possível, meu povo. Produção, vamos continuar com as perguntas para o professor Sucupira, para o professor Tiago. Para entrarmos no clima, solta novamente a vinheta do Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. Lá, pergunta 2 para o professor Sucupira. Solta a pergunta, produção. Professor Sucupira, podemos afirmar que hoje há vários centros de poder de decisão no mundo? Olha só. Sim, e o professor Tiago até já até respondeu essa pergunta na sua análise sobre a questão dos novos reinos e quando falou dos teóricos, citando aí alguns países como a China, como a França, como os Estados Unidos da América, isso do ponto de vista de conhecimento, da produção do conhecimento, né, do maior conjunto de informações que se tem sobre a sua sociedade. Mas a gente pode acrescentar que do ponto de vista econômico, né, nós temos aí hoje um leque muito maior. Nós temos o centro do chamado do poder mundial. É sempre bom a gente fazer aqui aquelas referências muito clássicas nas abordagens de sala de aula, quando ali pelos anos da década de 70, da década de 80, nós tínhamos, por exemplo, o grupo do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo e de uma maior capacidade de influência e dos países com a maior concentração de multinacionais, que eram representativos naquele momento de uma dinâmica da ordem da bipolaridade. Mas aí tivemos a criação, já no início dos anos de 2000, do G20, né, que é um grupo dos 20 países que hoje tem uma grande participação na economia mundial, que é o G7, mais a Rússia, mais 11 países emergentes, e dentro desse conjunto de países emergentes se encontra o Brasil e um representante da União Europeia. Hoje nós temos esses países que se reúnem para, de certa forma, ditar e buscar minimizar, mitigar as chamadas crises econômicas globais. Então, hoje sim, nós temos um conjunto muito maior de centros de decisões do ponto de vista político, que está dentro daqueles órgãos supranacionais, como é a ONU, mas do ponto de vista econômico, esses países são os países que detêm o maior conjunto de empresas multinacionais. E como eu sempre coloco, né, são elas, hoje, as multinacionais, que usufruem dos Estados-nações para ampliar a sua capacidade e o seu poder do ponto de vista econômico, enfraquecendo cada vez mais os Estados-nações e fortalecendo cada vez mais essas grandes empresas. São elas as detentoras do poder de decisão e, é lógico, utilizando do poder decisório, político administrativo dos Estados-nações. Então, são diversos hoje os centros de poder. Né? A multipolarização do mundo na globalização é um reflexo disso. E Sucupira, oi, enquanto você estava respondendo, né, de maneira brilhante, eu recebi aqui a seguinte mensagem. Ela é uma mensagem do senhor José Afonso. Um abraço, José Afonso, muito grato pela sua audiência, viu? Continue nos assistindo, divulgue o nosso programa. E o José Afonso escreveu, né? Parabéns pelo programa, cujo conteúdo traz aprendizado e entretenimento.
Estou antenado no programa de hoje. Aproveito para parabenizar os 2 professores, em especial ao professor Sucupira, pela abordagem, tá? Que ele, né, deu, a explicação que ele deu sobre a guerra na Ucrânia. Então, mande aí, professor Sucupira, um abraço para o José Afonso, rapaz. Muito obrigado, José Afonso, me sinto lisonjeado, né, e é lógico, eu fico satisfeito quando nós damos a nossa contribuição para ir além de uma informação e passando uma abordagem mais ampla, né, de fatos que são importantes dentro do mundo contemporâneo. Né? E além da questão da invasão, do conflito, de armas, né, mas de uma coisa muito maior. Muito obrigado pelas palavras, né? Também agradeço, com certeza, em nome do professor Tiago. E acabou de chegar também aqui uma mensagem do Jorge. Um abraço grandão para você, Jorge. Valeu pela audiência. E o Jorge escreveu o seguinte. Jorge, inclusive, se você puder nos dizer de onde está falando o DDD 86, né, do José Afonso, e eu estou observando aqui o DDD do Jorge, que é o DDD 91. Me diga de onde você está falando, de que cidade você está falando, tá bom? Lembrando que o programa é assistido em 7 estados e temos uma audiência muito boa em todos esses estados. Olha aí, ele está falando de Belém do Pará. Samuel Jorge, Samuel Jorge de Belém do Pará. E ele escreveu: gostei muito da análise do professor Sucupira. Tudo a ver. Continue na audiência, viu, Samuel Jorge? Um abraço para você. Professor Tiago, mande um abraço para o Samuel Jorge. Um abraço, Samuel. divulguem o nosso paraense. programa. Paraense. Mas vamos lá. Deixa eu chamar agora a pergunta 2 para o professor Tiago. Vai lá, produção. Olá, sou Gabriel, aluno do 2º ano no Colégio CPI, e gostaria de saber como é possível compreender as articulações socioculturais e econômicas dos novos reinos na fase contemporânea. Olha aí. Pergunta excelente aí, viu? Do Gabriel, um dos meus melhores alunos. Não, o Gabriel é fantástico, viu? Um abraço, Gabriel. Quero mandar um abraço também para os alunos de outras escolas que eu também ministro aula, né? Não só em Teresina, mas também em Timon. Pessoas que estão aí me acompanhando, me assistindo. Pode citar o nome das Escola escolas. São José viu, de Ribamar, no Parque Piauí. Instituto Educacional São José do Bom Caminho. Colégio CPI, tá certo? A todos os meus alunos também de Timon, do Estado. Meu forte abraço. É um grande número aí de... Então vamos lá, vamos para a resposta, né? Como é que vamos compreender essas novas dinâmicas conforme os teóricos no contexto da nova globalização? Por favor, a cartela. Vai lá, produção, coloque aí a cartela. Olha só, perfeito. Cartela bonita. Bom, nós temos ali o David Harvey, que é um teórico britânico, do qual ele tem feito uma sinalização a respeito de estudos e análises das novas dinâmicas do mundo do trabalho, né? Esse cenário laboral, como é que ele está se desenhando no momento atual. Será que os direitos do trabalhador estão sendo respeitados a nível global, a nível nacional, a nível territorial? Quais seriam as novas reivindicações desse novo mundo do trabalho? Uma das coisas que eu estava verificando, conforme as leituras que ele faz, né, em seus livros, e também vídeos que nós encontramos no YouTube, quando ele fala a respeito desse novo cenário do trabalho, qual seria o raio de influência nos espaços geográficos de países em desenvolvimento com o despontar da inteligência artificial. Olha só, ele analisa 2 contextos e ele verifica aí quais são os possíveis reflexos dessas novas dinâmicas, né, envolvendo a inteligência artificial e uma suposta nova substituição da mão de obra humana, agora envolvendo aí a dinâmica, né, da questão da informação, da computação informacional. E isso é a leitura que o David Harvey, uma das leituras que ele faz no contexto da atualidade. Quando você vai para Postone, por exemplo, ali,
que é outro teórico também falecido em 2018, e ele é canadense. Ele já vai trazer a dinâmica do dinheiro fluido, né? As criptomoedas. Ele vai sinalizar ali as primeiras análises de como isso estaria se desenhando para os próximos 10, 15, 20 anos. E um dos questionamentos que ele traz seria o fim, portanto, do papel moeda, daquela moeda que seria local. Será que realmente o dólar ele vai continuar com a sua proeminência monetária para os próximos 10, 15, 20 anos? Então ele traz esse questionamento para o contexto da atualidade. Por favor, a próxima cartela. Esse outro teórico aí, ele é um italiano, o Arrighi, Giovanni Arrighi, e qual é a leitura que ele vai trazer? Ele vai dizer o seguinte, que os novos cenários que foram sendo desenhados a partir do século XX, ele fala até um termo, né? Amálgama de cenários econômicos. O país que era socialista, ele promove o que nós chamamos de mescla, de mistura, onde ideias do capitalismo vão fazer imersões no processo de gestão daquele país. E aí ele cita o exemplo como sendo um deles, a China. O Brenner, que é esse teórico aí, o último, né? Ele é estadunidense, vivo ainda, e a leitura que ele faz é a respeito das dinâmicas da cultura no sistema de plataformas de streaming, né? Então você vê que aquilo que é produzido na teledramaturgia, no teatro, né, na arte cênica, na arte cinematográfica, qual seria os eixos de influências dessas produções de arte em cenários socioculturais em outros países? A forma de se expressar de um jovem brasileiro estaria se assemelhando, portanto, a de um jovem estadunidense, a de um jovem canadense, a de um jovem francês? E como se daria essa influência? Quais seriam os cenários ou os tentáculos de influências desse cenário? Como é que isso é construído? Aí ele vai dizer, ele vai citar os exemplos, que é em função desse consumo que nós temos, não só os brasileiros, mas isso é a nível global, da cultura que é produzida em países ricos, isso em se tratando de filmes, séries, documentários. E ele fala também da perspectiva de se analisar o que nós chamamos de o quarto poder. O que seria o quarto poder? É aquele poder que é representado ali na dinâmica da imprensa. A construção de narrativas pela imprensa. A quem beneficiam essas narrativas? Como essas narrativas são construídas? E quais são e como essas narrativas podem influenciar as grandes massas? E aí ele diz o seguinte, que qual seria a forma, ou quais seriam as formas ou variáveis para escaparmos dessa influência tão forte, dessa construção de narrativas pelo quarto poder? E ele cita também, né, a questão do quinto poder. O que seria esse quinto poder, professor? A questão do crime, né, que na visão dele, o crime ele é muito mais organizado, é muito mais articulado do que o próprio primeiro, segundo e o terceiro poder em alguns países. Sendo eles o primeiro poder o executivo, aí vem logo em seguida o legislativo e o judiciário. E o quinto poder, ele tem toda uma articulação diplomática criminosa. Por exemplo, quando você vai para o Japão, você tem lá o quinto poder sendo representado por um grande grupo criminoso. Vamos supor que... Professor Tiago. Pois não? Que a produção já está buzinando aqui. Certo. Nós só temos, infelizmente, 2 minutos de Pronto, programa. Finalizando aqui. Gostaria que o senhor usasse todo o seu poder de síntese a partir de agora. Pronto. Ó, nesse momento, eu convido vocês todos, né, a entrarem lá no meu Instagram, e aí eu coloco lá até a meia-noite de hoje uma síntese, um mapa mental, explicando essas narrativas desses 4 teóricos que eu acabei de mencionar. Olha aí, deu um show, viu? Então é o seguinte, eu estou aqui com algumas mensagens, eu vou encerrar o programa daqui a pouco lendo essas mensagens, mas agora nós vamos assistir ao quadro Pedras Preciosas. Pedras Preciosas. Olá galera, eu sou o professor Bruno Pierotti, estou aqui no Enem para Todos hoje para trazer uma pedra preciosa para você. Hoje nós iremos falar sobre a habilidade de número 7.
Habilidade número 7, pessoal, é aquela que vai envolver as charges, cartoons, as tirinhas, as propagandas e os infográficos. Não esqueça que essa habilidade ela é a utilização do contexto social, a utilização social do idioma, para que você possa ter acesso a várias informações e você possa ter acesso às informações de uma maneira mais simples. Por exemplo, lembre-se, nas propagandas, nós teremos sempre aí a colocação de contextos governamentais. Propagandas aí que vão tratar sempre em relação à saúde, à educação, ou seja, ao contexto em que vai trazer alguma informação governamental. Já no caso das charges e das tirinhas, tome muito cuidado, faça sempre a ligação entre o texto verbal e o não verbal. O texto verbal, pessoal, é aquele que vai estar relacionado à parte escrita, né? A parte onde nós temos a mensagem. A parte não verbal é a parte da imagem. Ao associar, você terá uma fácil interpretação aí do contexto, tá bom? Lembrem-se, os infográficos, as charges, as tirinhas e as propagandas são os textos mais utilizados, tá bom? Espero vocês aqui numa próxima dica e até a próxima. Valeu! Pedras preciosas. Bom, eu fui bombardeado hoje, viu? Vocês deram bastante audiência para o programa, viu, professor Sucupira e professor Tiago? Então deixa eu ler rapidamente, porque a produção está me dando pressão. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Islândia Souza, sou de Timon. Fui aluna do professor Sucupira e hoje sou professora porque professores como ele me inspiraram. Tudo bem. Ela foi sua aluna no SESC, viu, Sucupira? Um abraço. Já o Joel escreveu aqui que ao ouvir o professor Tiago Ramos, ele relembrou porque gostava tanto das aulas dele durante o ensino médio. Joel, que hoje faz história na UFP. Boa noite, sou advogada, né? O nome dela é Cristiane, me preparo para concursos e sempre que tenho um tempinho assisto ao programa. Que bela iniciativa. Discussões de alto padrão essenciais para manter qualquer cidadão informado. Parabéns, um abraço para você, Cristiane. A Jaqueline diz, boa noite, professor José. Continua sendo encantador escutá-lo com atenção. Os professores Sucupira e Tiago são excelentes nas explicações. Estou encantada com todo o conhecimento mediado. Um abraço, Jaqueline. E a Thelma, que também está na audiência, colocou aqui, quero melhorar como ser humano. Todos nós, essa interação professor-alunos nos permite sim que nos tornemos a cada dia melhores seres humanos. Infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado, professor Sucupira, muito obrigado, professor Tiago Ramos. Amanhã, a partir das 16 horas, domingo, reprise aqui na Rede Meio Norte. Tchau, gente. Enem para todos. Apresentação, professores Luciano Mourão e a José Fontinelli. Enem para todos.